Você está ignorando os sinais de Deus. Napoleon Hill chamava isso de oportunidade disfarçada. Se inscreva agora no canal, curta este vídeo e ative as notificações. Aqui falamos sobre a sabedoria espiritual e mental que transforma a mente comum em mente milionária. O que você está prestes a ouvir pode mudar completamente sua forma de interpretar os desafios que Deus coloca no seu caminho. Napoleon Hill dizia que as oportunidades raramente chegam com roupas douradas ou acompanhadas de trombetas. Elas vêm quase sempre vestidas de problemas, perdas, rejeições e atrasos. E é justamente por isso que a maioria das pessoas as ignora. Talvez você esteja vivendo uma fase difícil, achando que Deus te esqueceu. Mas o que se passa, na verdade, é que Ele está testando sua percepção espiritual. Hill afirmava que as maiores riquezas vêm disfarçadas de tragédias temporárias. Ele acreditava que quando algo dá errado, é Deus ajustando o cenário para que algo maior possa florescer. Quando um negócio falha, uma amizade se rompe, uma porta se fecha, muitas vezes é porque algo invisível está sendo realinhado. Mas o homem comum, dominado pelo medo, chama isso de azar. O homem desperto, guiado pela fé e pela disciplina mental, chama isso de oportunidade disfarçada. Deus se comunica por sinais. Alguns vêm como coincidências estranhas, outros como repetições que parecem persegui-lo. Hill dizia que a mente subconsciente é o canal através do qual esses sinais se manifestam. Um atraso, uma ligação que não aconteceu, uma mudança inesperada de planos, tudo pode ser a resposta que você pediu em oração. Mas, se a sua mente estiver dominada pela pressa, pela raiva ou pela ansiedade, você vai perder a mensagem. E então, culpará o destino por ter te negado o que, na verdade, estava sendo oferecido de outra forma. Deus não nega bênçãos. Ele apenas as entrega de modo que você precise crescer para reconhecê-las. Napoleon Hill contou uma história sobre um homem que desistiu de uma mina de ouro depois de semanas de escavação. Ele vendeu os equipamentos e foi embora derrotado. O novo comprador cavou apenas 3 metros além e encontrou uma das maiores jazidas da época. Hill dizia: a maioria das pessoas desiste a 3 metros do ouro. O que esse homem viu como fracasso era, na verdade, o último teste da fé. E se o mesmo estiver acontecendo com você agora? E se tudo o que parece estar desmoronando for apenas o momento em que o céu está reorganizando suas peças? Você já pensou que talvez Deus esteja te protegendo e não te punindo? As oportunidades de Deus não brilham, elas desafiam, elas fazem você duvidar, pensar em desistir. E justamente nesse ponto, o Espírito observa se você é movido por fé ou por aparência. Hill dizia que quando o homem persevera mesmo sem ver resultados, ele aciona uma força invisível que dobra o tempo e o espaço a seu favor. E talvez hoje o seu papel seja permanecer firme, sem se vitimizar, sem reclamar e dizer: Senhor, se isso for uma oportunidade disfarçada, me dê olhos espirituais para enxergar. Quando você muda essa oração, o invisível começa a se mover. As pessoas certas aparecem, ideias novas surgem e os bloqueios começam a se dissolver. Deus não está te castigando quando tira algo de você. Ele está abrindo espaço para o novo. Napoleon Hill chamava isso de lei da substituição divina. Nada de bom é perdido. Tudo é trocado por algo melhor quando a mente mantém a fé. Então, quando sentir que perdeu, diga a si mesmo: não perdi, só ainda não entendi o propósito do que está nascendo. O universo é um espelho da sua vibração, e o que parece caos é muitas vezes apenas o reflexo da semente que foi plantada pedindo transformação. Hill dizia que todo novo nível de prosperidade exige um novo nível de consciência. Por isso, Deus nunca te entrega a bênção enquanto você ainda é a mesma pessoa que pediu por ela.
ele primeiro precisa lapidar você. E essa lapidação vem com dor, silêncio e provações. Comente aqui abaixo se você já viveu algo que parecia um problema, mas depois percebeu que era um presente disfarçado. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão enfrentando o mesmo. Quando o homem aprende a ver os sinais, ele não sofre mais com o tempo. Ele entende que o tempo é o servo de Deus e não seu inimigo. A diferença entre o fracasso e a realização está em quem reconhece a presença divina nos detalhes. Hill dizia que a mente é um transmissor e um receptor de vibrações. E quando você se coloca em estado de confiança, o invisível responde. Não é mágica, é lei. A fé é o código que decodifica os sinais de Deus. Napoleon Hill repetia em suas palestras e escritos que a mente precisa ser treinada para perceber aquilo que os olhos não veem. A maioria das pessoas vive no modo reativo. Elas esperam ver para crer. Mas Hill explicava que é exatamente o contrário. É preciso crer para começar a ver. E quando você acredita de verdade que tudo coopera para o seu crescimento, então até as perdas viram ponte, até as portas fechadas se tornam atalhos, até a traição vira libertação. Existe um princípio silencioso agindo em sua vida neste exato momento, e você só vai reconhecer isso quando aceitar que o universo não trabalha com desperdício. Nada é por acaso, nada é por mal. O que parece injusto pode ser apenas a poda que precede a colheita. Eu dizia que as bênçãos mais intensas vêm camufladas de dor para que apenas os merecedores as encontrem. É um código espiritual. Deus testa sua maturidade emocional antes de entregar prosperidade material. Sabe aquele emprego que você perdeu? Talvez ele fosse uma prisão e você não tinha coragem de sair. Sabe aquele relacionamento que terminou? Talvez Deus estivesse te afastando de algo que atrasaria sua missão. Sabe aquela venda que não aconteceu? Aquele contrato que não se concretizou? Aquele dinheiro que não entrou? Talvez não tenha sido perda. Foi desvio, foi livramento, mas só entende isso quem aprendeu a conversar com Deus através da intuição. Napoleon Hill explicava que a intuição é o idioma de Deus. Ele não grita, ele sussurra, mas a maioria está com o volume da mente tão alto que não escuta nada além do próprio medo. E o medo é a cortina que esconde as oportunidades disfarçadas. Quando você olha para um problema com a mente dominada pelo medo, tudo parece ruína. Mas quando você olha com a fé de que existe um propósito oculto, você começa a ver frestas, caminhos, soluções. Você já parou para pensar por que certos ciclos se repetem na sua vida? Porque sempre que está prestes a crescer, algo acontece e te puxa para trás. Hill dizia que isso ocorre porque você está ignorando um sinal essencial. O universo não permite que você suba de nível enquanto repete as mesmas respostas emocionais. Se você ainda responde com raiva, com medo, com desistência, o teste volta. Não para te punir, mas para te ensinar. A oportunidade disfarçada vem como repetição. Você falha no mesmo ponto, se irrita com o mesmo tipo de pessoa, se decepciona do mesmo jeito. Isso é Deus dizendo, você ainda não entendeu, tente de novo. Quando você muda a resposta, muda o padrão. E quando o padrão muda, a bênção se manifesta. Hill dizia que tudo na vida funciona como um enigma. Quando você entende a lógica por trás do caos, ele deixa de ser caos. Tem pessoas que oram, pedem, visualizam, fazem afirmações, mas continuam ignorando os sinais. Continuam insistindo em lugares onde já foram rejeitadas. Continuam apegadas ao passado. Continuam buscando aprovação onde deveriam buscar direção. Deus já falou, Deus já mostrou, mas elas querem um milagre no seu formato ideal, não no formato necessário, e aí se frustram. Uma coisa que Hill dizia e poucos entendem: nem toda oportunidade é confortável.
Muitas vezes ela vem como um empurrão, como um desconforto, como uma mudança brusca. É por isso que só os fortes a enxergam. Porque eles não olham a embalagem, eles olham o conteúdo. Se você está passando por uma fase de silêncio, escassez, desencontros e adiamentos, não pense que Deus te esqueceu. Pense que Ele está preparando a entrega, e essa entrega exige espaço, fé, maturidade. Não ignore os sinais só porque eles vieram com dor. Não despreze o atraso só porque ele te irrita. Não amaldiçoe a perda só porque ela te surpreendeu. Tudo tem um tempo e um motivo. Deus usa a contramão para te colocar no caminho certo. E Hill reforçava: aquilo que hoje te faz chorar, amanhã será o motivo do seu testemunho. Aquilo que hoje parece humilhação, amanhã será honra. Mas para isso, você precisa estar atento, vigilante, conectado com sua missão. Quando você começa a ver os sinais, a vida se transforma. Você para de se lamentar, para de culpar os outros, para de buscar atalhos. Você se alinha com o processo e entende que cada passo, até mesmo os mais difíceis, está te conduzindo para algo maior. Se este conteúdo está despertando algo em você, compartilhe com alguém que precisa entender os sinais de Deus também. E comente aqui, qual foi o maior sinal que Deus já te deu e você só entendeu depois? Você não precisa mais correr atrás do que é seu. Você precisa se alinhar com aquilo que já foi preparado para você. Napoleon Hill dizia que o homem espiritualizado entende que o que busca já está presente, mas de forma invisível, esperando apenas que ele se torne digno de receber. Mas a dignidade aqui não é moral, é vibracional. Você não precisa ser perfeito, precisa estar em sintonia com aquilo que deseja. E essa sintonia começa quando você para de resistir ao que Deus está tentando te mostrar. Muitos vivem dizendo, se Deus quiser, mas vivem como se Ele não quisesse. Não ouvem, não obedecem, não prestam atenção, pedem direção, mas se recusam a desviar 1 centímetro do caminho atual. E quando algo desmorona, chamam de azar. Hill dizia que é nesse ponto que a maioria perde, porque por medo insiste no caminho errado, mesmo quando o céu está colocando placas luminosas dizendo, vire agora. Você já reparou como certos empurrões da vida parecem brutais, mas depois se revelam bênçãos? Um dia, você perde um cliente importante e entra em desespero. No mês seguinte, você é contratado para um projeto muito maior que jamais teria aceitado se ainda estivesse preso ao cliente anterior. Isso não é coincidência, é direção divina. E Hill chamava isso de desconstrução providencial. Deus muitas vezes precisa derrubar seu plano para instalar o dele, mas ele só faz isso com quem tem coragem de confiar sem entender. Você não precisa entender agora, precisa obedecer. Obedecer não é ser passivo, é ser flexível, é saber que a sabedoria divina vê mais longe. Hill explicava que uma mente em harmonia com a fonte aprende a agradecer até pelo que não faz sentido, porque ela confia que tudo será revelado no tempo certo. O problema é que muitos vivem com pressa, querem resultados imediatos, querem sinais claros, querem que Deus mande um anjo de luz com um letreiro dizendo, é por aqui. Mas Deus não trabalha assim. Ele testa sua sensibilidade, sua capacidade de ouvir o sutil. E se você estiver conectado, até o silêncio de uma pessoa será um aviso. Até o atraso de um ônibus será um empurrão. Até a perda de um arquivo será um redirecionamento. Você precisa começar a treinar seus olhos espirituais. Perguntar em silêncio, Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar com isso? Quando essa pergunta se torna um hábito, a vida deixa de ser um caos aleatório e passa a ser um caminho de pistas e sinais que conduzem à abundância. Hill dizia que as oportunidades estão em todo lugar, mas apenas os preparados conseguem enxergar, porque elas nunca vêm com um letreiro, elas vêm com responsabilidade. A maioria recusa o novo porque ele exige mudança, e mudança dói, exige renúncia.
exige desapego. Por isso Deus envia o novo de forma disfarçada, para testar se você realmente quer aquilo que diz querer. Porque se você desiste fácil, é sinal de que ainda não estava pronto. Quantas vezes você se sentiu rejeitado por pessoas ou situações? Quantas vezes achou que tinha sido excluído, esquecido, ignorado? E se tudo isso foi a forma que Deus usou para te esconder do perigo, para te poupar de caminhos que pareceriam certos, mas terminariam em dor? Hill dizia que uma das maiores provas de fé é agradecer até pelas portas que não se abriram. Porque às vezes o que você chama de atraso é livramento. Você quer aprender a ouvir os sinais de Deus? Então comece pelo silêncio. Desacelere, desconecte-se um pouco do barulho do mundo. Hill dizia que os maiores downloads espirituais vêm no silêncio, na meditação, na oração sincera e, sobretudo, na observação. Quando você observa sem julgar, sem forçar, você começa a perceber padrões. Você entende que certas pessoas saíram da sua vida não porque você errou, mas porque sua frequência mudou. E quando a frequência muda, o cenário muda. O que antes fazia sentido agora pesa. O que antes parecia bom agora se revela raso. Deus te eleva quebrando vínculos invisíveis. E cada vínculo rompido é um sinal de que você está subindo. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, comente aqui. Eu escolho enxergar os sinais. E compartilhe com alguém que precisa parar de resistir ao plano divino. Hill terminou muitos de seus discursos dizendo: Deus já fez a parte dele, agora cabe a você fazer a sua. A sua parte é manter a fé, abrir os olhos, agir com coragem e parar de duvidar do tempo perfeito de Deus. Muitas pessoas passam a vida inteira orando por uma resposta que já foi dada. Pedem clareza, pedem sinais, pedem direção, mas não conseguem enxergar, porque esperam que a resposta venha do lado de fora. Hill dizia que o verdadeiro sinal é interior. É uma inquietação que não te deixa em paz. É um desconforto persistente que, ao invés de diminuir com o tempo, aumenta. Isso não é angústia comum. É o espírito dizendo: você já cresceu demais para caber aí onde está. Você está ignorando os sinais porque está apegado ao conforto, ao conhecido, ao previsível. Mas nenhuma colheita nasce onde você está seguro demais. Deus não é um mantenedor de zonas de conforto. Ele é um empurrador de propósitos. E quando percebe que você está pronto, ele começa a apertar. Hill dizia que existe uma energia inteligente que opera para expandir sua consciência. E toda expansão exige rompimento. Talvez a dor que você está sentindo agora não seja punição, mas expansão. Talvez Deus esteja alargando sua visão, sua fé, sua disciplina, sua resistência. E tudo isso dói. Crescer dói. Mudar dói. Enxergar a verdade dói. Mas ficar onde você está vai doer mais. Hill insistia que o medo da mudança é o maior ladrão de oportunidades. E esse medo muitas vezes se esconde em desculpas bonitas. Não é o momento certo. Não estou preparado. Preciso de mais estabilidade. Mas tudo isso são palavras que você usa para evitar o chamado. E o chamado de Deus não espera. Ele retorna. Mas a cada retorno exige mais fé, mais renúncia, mais coragem. Por isso, se você está recebendo o mesmo sinal há meses ou anos, talvez hoje seja o dia de atender. De dizer: chega de adiar, porque ignorar os sinais também tem consequência. Hill dizia que o universo é paciente, mas não tolera desperdício de propósito. Se você rejeita seu dom, ele é transferido. Se você rejeita sua missão, ela é adiada. Mas o vazio interior permanece. A mente treinada para a riqueza e para o espírito não precisa de provas. Ela precisa de sensibilidade. Hill falava da mente superior, que enxerga além do óbvio. Essa mente não se desespera com o que os olhos veem, porque confia no que o coração sente.
Ela entende que a crise é uma construção silenciosa de caráter, que a escassez temporária é uma disciplina da alma, que a espera é uma purificação. Se você está esperando por uma resposta divina, observe o que se repete em sua vida. Observe o que te incomoda. Observe o que você tem adiado. Os sinais não vêm apenas do alto. Eles estão na rotina, nos relacionamentos, nas pausas, nos erros que voltam a acontecer. Tudo fala, tudo ensina, tudo aponta. O problema é que você está ocupado demais buscando controle, quando deveria estar cultivando discernimento. Discernir não é ter certeza, é saber seguir mesmo sem entender completamente. É caminhar confiando que o invisível está guiando cada passo. Hill dizia que a fé não é apenas uma emoção, é uma decisão. Você escolhe confiar, e ao confiar, você aciona forças que não compreende, mas que trabalham a seu favor. Deus está falando, e Ele fala com frequência, mas poucos escutam. Ele não usa o espetáculo, Ele usa o simples. Uma conversa, um trecho de um livro, um vídeo como este, um sentimento inesperado, um pensamento que surge do nada. A mente espiritualizada não deixa esses eventos passarem despercebidos. Ela recolhe, reflete, ora, compara e, com o tempo, conecta os pontos. Se você já sentiu que algo dentro de você está sendo sacudido, não fuja. Isso é o sinal. Isso é Deus dizendo, prepare-se. Ele não mostra o plano inteiro porque você ainda não tem estrutura para entender. Mas Ele mostra o próximo passo, e cabe a você ter fé suficiente para dar esse passo sem mapa. Hill chamava isso de salto vibracional. Quando você age mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem apoio, confiando apenas na paz que sente por dentro. Esse é o ponto de virada, quando você começa a respeitar o que sente mais do que o que vê. Quando você deixa de buscar confirmação externa e se conecta com sua voz interior. A partir daí, o mundo muda, as pessoas mudam, os resultados mudam, porque você passou a vibrar numa frequência que atrai o que é seu por direito. Se você está entendendo isso, escreva nos comentários. Eu não ignoro mais os sinais de Deus. Compartilhe com alguém que está adiando a própria transformação. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de um lembrete espiritual como este para despertar. Quando você começa a seguir os sinais de Deus, mesmo sem compreender toda a rota, algo extraordinário acontece. A realidade externa se dobra à sua decisão interna. Napoleon Hill ensinava que o pensamento impregnado de fé tem o poder de moldar o mundo físico e que as oportunidades só se manifestam depois que a mente se torna receptiva à possibilidade. O problema é que muita gente diz querer prosperar, mas vibra a escassez. Diz querer um novo começo, mas não larga o velho ciclo. Diz querer sinais de Deus, mas continua ignorando os avisos que já recebeu. Você precisa entender que cada pensamento seu é uma semente lançada no solo invisível do destino. Quando essa semente é regada com fé e paciência, ela floresce. Mas quando é sufocada pelo medo e pela dúvida, ela apodrece antes mesmo de brotar. Hill dizia que os pensamentos são coisas e que toda coisa criada no mundo começou na mente de alguém. Então a pergunta é: que tipo de coisas você tem criado com seus pensamentos? Você tem alimentado ideias de crescimento ou tem se apegado à dor do passado? Você tem agido como alguém que espera grandes coisas de Deus ou como quem apenas sobrevive, torcendo para que nada piore? Oportunidades disfarçadas vêm para aqueles que se tornaram espiritualmente sensíveis, porque elas se escondem dentro de problemas que o homem comum rejeita, dentro de caminhos incertos que o homem sem fé evita, dentro de situações desconfortáveis que o homem preguiçoso ignora. E é por isso que tão poucos alcançam o que Hill chamava de riqueza duradoura. Porque riqueza não é apenas dinheiro, é liberdade, é paz, é propósito,
E nada disso se alcança sem atravessar o território dos sinais. Você já notou como a vida tenta te ensinar a mesma lição até você aprender? Você repete padrões emocionais, atrai os mesmos tipos de pessoas, passa pelas mesmas frustrações. Isso não é azar. Isso é Deus insistindo em te despertar. Hill dizia que o fracasso nunca é final, mas sempre é informativo. Ele vem para te mostrar onde você ainda precisa crescer. Muitas vezes você sente que algo está errado, mas continua. Você sente que aquilo está acabando, mas insiste. Você sente que não pertence mais àquele lugar, mas permanece por medo de sair. Esses são os sinais ignorados. E cada vez que você nega esse sentimento interior, o universo recua. Não por castigo, mas porque entende que você ainda não está pronto. Mas quando você aceita, quando você se move, quando você diz sim ao que sua alma já sabia, o caminho se abre. As pessoas aparecem, as ideias fluem, os recursos chegam. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque você mudou por dentro. Hill chamava isso de sincronização espiritual, quando o homem e Deus entram em acordo vibracional. O homem que vê os sinais não precisa correr. Ele caminha com autoridade. Ele não se desespera. Ele discerne. Ele ouve a intuição. Ele respeita o tempo. E, acima de tudo, ele honra os alertas divinos. Porque já entendeu que cada vez que ignorou esses sinais no passado, pagou um preço alto. E talvez essa seja a sua hora de parar de pagar o preço da resistência. Talvez esse seja o momento de olhar para a sua vida e dizer: eu aceito o chamado, eu entendi o recado, porque a oportunidade que você tanto espera pode já ter passado por você, mas vai voltar. E se você estiver desperto, vai reconhecê-la, mesmo que ela venha de novo disfarçada. Deus não grita, ele sussurra. E nesse sussurro está a resposta que você vem pedindo há tanto tempo. Está pronto para ouvi-la? Se sim, escreva nos comentários: estou pronto para obedecer aos sinais de Deus. Compartilhe esta mensagem com quem precisa parar de fugir e começar a ver. Chegamos ao ponto mais importante. Você não precisa mais de provas, precisa de percepção. Napoleon Hill afirmava com convicção que os sinais de Deus nunca cessam. O que cessa é a nossa sensibilidade. O mundo moderno embriagou a mente com ruído, distração e pressa. As pessoas rezam enquanto olham o celular, pedem respostas, mas não suportam o silêncio. Querem direção divina, mas não param nem por 5 minutos para escutar. A mente distraída é a maior inimiga da manifestação espiritual. E aqui está uma das chaves mais negligenciadas. O silêncio é o templo onde Deus sussurra os próximos passos. Enquanto o homem comum busca estratégias, fórmulas, atalhos, o homem desperto cala a mente, alinha a intenção e permite que os sinais encontrem um solo fértil para serem decodificados. Os sinais já estão aí, só que você está ocupado demais tentando entender com a lógica o que só a fé pode traduzir. Hill dizia que existe uma inteligência superior que age no caos, e essa inteligência não te dá o que você quer. Ela te molda até que você se torne capaz de sustentar o que pediu. Por isso, as oportunidades vêm disfarçadas, para eliminar os fracos, os indecisos, os que querem bênçãos sem transformação. A oportunidade disfarçada é como uma joia coberta de lama. Só quem enxerga além do superficial tem coragem de se sujar para encontrar o valor oculto. Você quer saber se está ignorando os sinais? Reflita sobre isso. O que você sente que precisa fazer há meses ou até anos, mas ainda não teve coragem? Qual é a mudança que seu coração já pediu, mas sua mente insiste em sabotar? Onde você já sabe que não deveria mais estar, mas o medo te mantém preso? Essas são as perguntas que revelam os pontos cegos da sua jornada. E Deus continua insistindo neles, porque é exatamente ali que está o seu salto.
A oportunidade disfarçada geralmente vem com dor, com frustração, com perda. Mas essa é só a casca. O núcleo é ouro puro. E só os corajosos quebram a casca para encontrar a essência. Hill chamava isso de transmutação espiritual. Transformar o sofrimento em sabedoria, a queda em força, o fim em reinício. Você está em um momento de decisão, ou continua ignorando os sinais, repetindo padrões, culpando a vida, ou desperta. E quando desperta, tudo muda. O dinheiro começa a fluir de fontes inesperadas. As conexões certas surgem. As portas que antes estavam trancadas se abrem. Não porque Deus resolveu te abençoar agora, mas porque finalmente você se tornou capaz de reconhecer e agir diante da oportunidade que Ele sempre colocou diante de você. Este vídeo é um sinal, sim, é um chamado. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Alguém superior está dizendo, preste atenção, é agora. A sua virada começa no momento em que você aceita que o invisível é mais real do que o visível. Que Deus não está em um lugar longínquo, mas agindo o tempo todo em detalhes que você vinha desprezando. Portanto, a partir de hoje, pare, escute, observe, confie. A oportunidade que você procura talvez venha como um problema, um desafio, uma porta fechada, um não inesperado, um corte abrupto. Mas se você estiver com a mente desperta e a fé ativada, saberá sorrir mesmo assim. Saberá dizer, obrigado, Deus. Eu sei que isso é o começo, não o fim. Escreva nos comentários, eu recebo as oportunidades disfarçadas que Deus envia. E compartilhe este vídeo com quem precisa aprender a reconhecer o que o céu já está oferecendo. Se esse conteúdo tocou seu coração, curta, comente, compartilhe e se inscreva agora no canal. Isso não só ajuda o canal a crescer, isso ativa o ciclo da gratidão e coloca você em movimento com aquilo que está fluindo. A prática de ouvir Deus em meio ao caos. Você já se perguntou quantas bênçãos deixou passar simplesmente porque não reconheceu a forma como elas chegaram? Talvez você tenha orado por liberdade financeira e Deus tenha te mostrado a saída de um emprego que você odiava. Mas você, por medo, chamou de crise. Talvez você tenha pedido por paz emocional e algumas pessoas se afastaram. Mas você, por carência, chamou de rejeição. E é assim que os sinais passam despercebidos, porque vem quebrando o que te mantinha acomodado. Napoleon Hill sempre reforçou. O invisível vem antes do visível. A mente cria e o mundo responde. Mas a maioria das pessoas inverte esse fluxo. Elas reagem ao que acontece, em vez de cocriar com o que está por vir. E é por isso que os sinais são ignorados. Porque o coração já sabe, mas a mente quer controlar. Aqui está uma verdade forte. Se você precisa entender tudo para começar, você nunca vai sair do lugar. Porque Deus não dá o plano inteiro, Ele dá o próximo passo. E esse próximo passo quase sempre vem envolto em incerteza. A fé é o que rasga o véu da dúvida. Então, como aplicar isso na prática? Como se tornar uma pessoa que reconhece os sinais de Deus, mesmo quando eles vêm disfarçados? Vamos começar pelas práticas diárias. Silêncio de 10 minutos por dia. Separe 10 minutos do seu dia, sem celular, sem música, sem distração. Sente-se com a coluna ereta, feche os olhos e apenas respire. Nesse silêncio, diga mentalmente, Senhor, fala comigo. Não espere ouvir uma voz. Espere sentir. Uma lembrança virá, uma imagem surgirá, um pensamento diferente vai emergir. Esses são os sussurros de Deus. Registre tudo, mesmo que pareça sem sentido. Caderno de sinais. Crie um caderno só para isso. Sempre que algo estranho acontecer, algo fora do normal, repetitivo, simbólico, anote. Pode ser uma frase que alguém falou, uma música que se repetiu, um sonho estranho, uma sensação recorrente. Em poucos dias, você vai começar a ver padrões. E esses padrões vão te mostrar o que está sendo dito do alto.
Oração de alinhamento. Pare de orar apenas pedindo coisas. Comece a orar pedindo clareza. Exemplo: Senhor, não me dê o que quero, me dê o que preciso, mesmo que eu não entenda agora, mas me dê sensibilidade para reconhecer quando chegar. Essa oração é uma chave. Ela muda sua vibração. Ela tira o foco do controle e ativa a fé. Afastamento estratégico. Afaste-se temporariamente de tudo que te mantém na mente lógica. Redes sociais, noticiários, discussões inúteis. Não se trata de fugir do mundo. Trata-se de limpar a frequência. O sinal de Deus é sutil. Se você está cercado de ruído, não vai captar. Ação imperfeita. Quando sentir no coração que deve agir, mesmo sem certeza, haja. Mesmo que seja imperfeito, mesmo que dê medo, a ação imperfeita é um ato de fé, e a fé ativa o próximo sinal. Hill dizia que o universo recompensa a ousadia, mesmo quando ela parece tola aos olhos dos homens. Agora vamos aos exemplos reais, que ilustram como os sinais de Deus operam nas sombras da vida cotidiana. Exemplo 1. A rejeição que protegeu Mariana sonhava em trabalhar em uma grande agência de publicidade. Passou por todas as fases do processo seletivo, estava entre os finalistas, mas no último momento foi descartada. Ela chorou, se sentiu incapaz, pensou em desistir da carreira. 3 meses depois, a empresa enfrentou um escândalo e faliu. Se tivesse sido contratada, estaria desempregada, abalada, frustrada. Na época, ela viu a rejeição como fracasso. Hoje reconhece, foi livramento. O sinal estava ali, mas a forma como ela o interpretou quase a impediu de agradecer. Lição: o não que você recebe hoje pode ser o sim que te poupa amanhã. Exemplo 2. O sonho que alertou. João sonhou 3 noites seguidas com uma ponte quebrada. Em cada sonho, ele tentava atravessar, mas caía. Ignorou. No 4º dia, teve uma reunião marcada do outro lado da cidade. Algo o incomodava e decidiu cancelar. Horas depois, soube de um acidente na mesma ponte do sonho. João passou a levar os sinais a sério. Entendeu que a intuição é o canal de emergência de Deus. Lição: o invisível avisa antes, mas você precisa respeitar os avisos. Exemplo 3. O projeto que travou. Lucas começou um projeto com grande empolgação. Fez tudo certo: planejamento, marketing, parcerias, mas nada fluía. Os obstáculos eram constantes. Clientes sumiam, pagamentos atrasavam, erros técnicos apareciam sem explicação. Um mentor o alertou: você está forçando algo que o céu já encerrou. Ele resistiu, mas depois se rendeu. Encerrado o projeto, abriu-se espaço para algo novo que gerou 10 vezes mais resultado, e tudo fluiu. O projeto anterior não era ruim, mas já havia cumprido seu ciclo. Os sinais estavam claros. Quando tudo trava, é porque algo precisa ser encerrado. Lição: persistir é virtude, mas insistir onde Deus já saiu é desperdício. Exemplo 4. A amizade que se rompeu. Camila tinha uma amiga de anos que começou a agir com frieza, críticas e manipulação. Ela resistia à ideia de se afastar por lealdade ao passado. Até que, em oração, pediu clareza. No mesmo dia, encontrou um bilhete antigo da amiga com palavras ofensivas, esquecidas há anos. Aquilo foi o sinal. Deus estava dizendo: você já foi ferida antes, mas ignorou. Agora é hora de encerrar. O rompimento trouxe paz. Hoje ela entende. Alguns vínculos são testes de desapego espiritual. Lição: Deus não quer que você mantenha vínculos que destroem sua identidade. Esses exemplos reais ilustram um princípio profundo de Napoleon Hill. Tudo o que acontece carrega uma mensagem, mas só os atentos decifram. Hill dizia que a maioria dos homens não falha por falta de talento, mas por falta de sensibilidade espiritual. Eles esperam o ideal, esperam que tudo esteja claro,
fácil, validado. Mas a oportunidade disfarçada não bate na porta com flores. Ela chega testando seus nervos, sua paciência, sua fé. E quando você passa nesse teste, uma avalanche de recompensas vem na sua direção. E aqui está algo para guardar. O sinal de Deus nunca vem para te confundir, ele vem para te libertar. Mas a confusão acontece quando você tenta interpretar com a lógica o que só a fé pode decodificar. Agora que você entendeu como os sinais funcionam, vamos avançar com mais profundidade, porque não basta reconhecê-los, é preciso agir. Napoleon Hill era claro: ideias só valem quando se transformam em ação. E essa ação, quando inspirada pela fé e guiada pelos sinais de Deus, desencadeia milagres. A pergunta agora é: como transformar um sinal em resultado? Vamos organizar em 3 pilares: leitura espiritual, decisão sem garantias e ação com propósito. 1. Leitura espiritual. Veja o invisível. Você está treinado para ver com os olhos, mas a riqueza nasce quando você aprende a ver com o espírito. A leitura espiritual é a habilidade de interpretar tudo como linguagem divina. Um atraso, uma mudança de humor, um cliente que cancela, um contrato que trava, tudo fala. Tudo é instrução disfarçada. A prática é: pare de perguntar por quê e comece a perguntar para quê. Quando algo acontecer, feche os olhos por 10 segundos e pergunte: o que o universo está me mostrando com isso? A resposta virá em forma de lembrança, desconforto ou impulso. Siga, confie. Frase de poder: tudo é código, tudo é resposta. Só preciso silenciar para decifrar. 2. Decisão sem garantias. O salto da fé Hill dizia: quando você age com convicção, mesmo sem provas, as provas aparecem. Você não será 100% certo antes de dar o passo. Você só precisa estar 51% convencido de que é o caminho. O restante será preenchido pela ação. As pessoas espiritualmente maduras não ficam esperando sinais perfeitos. Elas captam o essencial e agem. Quando a paz interior for maior que o medo, você já pode se mover. Se você está esperando coragem total, nunca vai sair do lugar. Coragem vem no caminho. A ação cria a força. Frase de poder: Deus não me quer perfeito, me quer em movimento. 3. Ação com propósito. O sinal se torna caminho. Depois de sentir e decidir, haja com intenção. Não corra por correr, não mude por moda. Haja com propósito, haja com honra. Haja sabendo que Deus está com você, mesmo que ninguém esteja. Essa ação pode ser desligar-se de um ciclo, iniciar um projeto, romper um vínculo tóxico, mudar de cidade, encerrar um vício, abrir mão de um orgulho. Você saberá o que é, porque Deus já te mostrou, você só estava ignorando. Frase de poder: agir em obediência ativa milagres adormecidos. Exercício prático: diário das oportunidades disfarçadas. Durante 21 dias, anote toda situação estranha, repetitiva ou desconfortável que surgir. Depois, escreva ao lado: o que isso me lembra? Onde já senti isso antes? O que Deus pode estar tentando me ensinar com isso? Em seguida, escreva uma pequena decisão que você pode tomar hoje com base nesse sinal. Não precisa ser grandiosa. Pode ser um ajuste, uma conversa, uma liberação emocional. Com o tempo, seu cérebro vai entender que tudo está conectado e sua mente se tornará um radar divino. Afirmações espirituais para decodificar os sinais. Sou sensível à voz de Deus em todos os detalhes. Se algo me incomoda, é porque algo precisa ser curado. Tudo o que se repete está tentando me libertar. Eu reconheço as oportunidades, mesmo quando vêm disfarçadas de desafio. O universo está me guiando mesmo quando não entendo o caminho. A semente final, o sinal que está dentro de você. Napoleon Hill chamava isso de sexto sentido.
A voz que não grita, mas que insiste, que não mostra, mas que direciona, que não prova, mas que pulsa. Você não precisa esperar um milagre vindo de fora, porque o maior sinal está dentro de você, a inquietação que não passa. Se algo dentro de você te chama para mudar, mas você ignora, esse é o maior perigo, porque quanto mais você ignora, mais pesado tudo fica, mas quanto mais você obedece, mais leve tudo se torna. Frase de encerramento: Deus já te respondeu. Agora só falta você ouvir com o coração e agir com fé. Se isso tocou sua alma, curta, comente, compartilhe e inscreva-se agora no canal. Compartilhe essa mensagem com alguém que está à beira da transformação, mas ainda não entendeu o que o céu está tentando mostrar.